começa agora Pessoas de Valor na Santa Cília TV e a gente já está, né, começando a ver as pessoas vacinadas num cenário, digamos, pós-pandemia, ainda com todos os cuidados. Nós estamos aqui gravando na de casa, todo mundo com as suas máscaras, gravando, tiramos para gravar, mas todos com distanciamento, com todos os cuidados que precisam para esse momento, mas já temos uma esperança, né? Porque agora com o pessoal da saúde já vacinado, agora as pessoas também com idades mais avançadas, pessoal que tem um risco maior já sendo vacinado, tendência daqui para frente, de certa forma, é ir buscando, de certa forma, uma tranquilidade. Normalidade, eu acho que nunca mais a gente vai voltar. E para discutir um pouco esse assunto, né, principalmente da força do pensamento que esse momento de isolamento trouxe para a humanidade, onde a gente sente, principalmente nas redes sociais, um pouco de raiva, né, assim, uma coisa meio esquisita, né? Eu estou trazendo aqui o professor Marcos Vinícius Batista, famoso Marcão, que é o nosso intelectual do programa, e outro professor universitário aqui, que trabalha no mundo das artes, do design gráfico, de criatividade, que é o André Reis, e também um grande pensador, né? A gente, quando vai para a universidade, aí vai fazer, às vezes, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, no teu caso, a gente acaba estudando tanta coisa, lendo tanta coisa, que às vezes um aluno lá no primeiro ano acha que sabe mais que você. Eu fico pensando, né? Meu, quanto que esse cara ainda vai ter que ler de páginas e fazer, escrever e produzir para chegar no nível, por exemplo, no teu caso, né, de um conhecimento específico, e aí a gente vê essa questão também do comportamento. E nas redes sociais, a gente tem percebido que muitos influenciadores, né, muitas pessoas conhecem tudo sobre vacinação, conhecem tudo sobre comportamento, e esses caras estão com um super espaço e todo mundo virou influenciador. Marcão, a gente está vivendo um momento negro da humanidade, ou do pensamento da humanidade? É isso mesmo? Antes de mais nada, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar com você aqui, com o André, né, também. Eu não sei te dizer se eu acredito que não seja um momento específico. Tem a particularidade desta pandemia, mas as redes sociais são aquele caixote na Praça da Sé que alguém sobe e começa a pregar, né? Então você passou a dar voz para qualquer pessoa. Isso tem o lado bom, né, de todos poderem se manifestar, né? Mas tem o lado ruim, que gera um barulho excessivo. É a questão da dosagem, né? O que difere o remédio do veneno é a dosagem, já dizia o clichê, né? Porque a gente não precisa opinar sobre tudo. Ninguém é obrigado a opinar sobre tudo, ninguém é cerceado a ter uma visão sobre qualquer coisa e ter que manifestar isso publicamente. Não há essa obrigação. Também é um pouco do ser humano, essa coisa de querer ocupar espaço, assim, de querer aparecer, porque assim, ninguém me perguntou sobre tal assunto, mas eu vou querer falar porque aí eu ocupo um espaço. De certa forma, até a gente fala um pouco sobre o silêncio, né? Aí lembra Humberto Eco, lá, aquela coisa da espiral do silêncio e tudo mais, mas assim, de certa forma, esse dilúvio de informações, ele também dá espaço para muita boçalidade, né? Para coisas assim que abriu a caixa de Pandora, né? Então, assim, você tem aquele sujeito que já era preconceituoso, que já era truculento, que já era boçal, enfim, e ele tem ali um megafone para ele falar o que ele bem entender. E o algoritmo vai colocá-lo numa bolha. E essas bolhas viram caixa de ressonância, ou seja, ele encontra eco. Ele fala, alguém escuta, concorda com ele. Porque a grande dificuldade hoje é você encontrar o espaço para o diálogo. E o diálogo pressupõe que ambos falam e ambos escutam. O que a gente vê muitas vezes é monólogo, certo? E tem também, Ari, a questão da necessidade de reconhecimento. Todo ser humano precisa de reconhecimento em algum nível. E a rede social, com os cliques, com as curtidas, com os compartilhamentos, etc.,
as redes sociais elas dão um falso reconhecimento, né? Um reconhecimento quantitativo, muitas vezes, meramente traduzido em números, né? Como você vê as discussões de cancelamento, que são muito frequentes hoje, por causa de reality shows, né? Fulano perdeu 200 mil seguidores ou ganhou 100 mil seguidores. O que isso significa além do número, né? Então, tem essas contradições todas, porque quem é ouvido realmente é ouvido por nichos. Tem o seu nicho, o seu público. Aquela pessoa falando para aquele grupo dela, que podem ser milhões de seguidores, mas que de repente não tem uma aderência num outro grupo. Aí, como você falou, né? A própria rede social trabalha nessa arquitetura de bolhas, e aí de repente então vai construindo umas verdades nessas bolhas e que de vez em quando se esbarram, né? Queria trazer um pouquinho para você, justamente por conta dessa questão da arquitetura, né, de como feito as redes sociais e tal. No momento que a gente tem, né, e vocês trabalham, eu não apresento direito meus convidados, né? É uma falha muito comum minha, né? Mas eles trabalham no mercado editorial, né? Vocês estão editando livros o tempo inteiro, vocês autores de livros, inclusive, e assim, existem autores que, por exemplo, tem milhões de seguidores, porque as pessoas seguem, por exemplo, uma linha. Então, por exemplo, tem o ficção científica, um gênero, então, assim, tem um monte de gente e que, de repente, não lê o outro e eventualmente, tem até conflitos. Isso no mercado editorial, de certa forma, também já existia, né? Assim, o que traz na rede social, de certa forma, talvez seja uma exacerbação disso, né? Mas como que você vê essa questão desse contraponto, por exemplo, dessa força do pensamento? Porque eu sempre gosto de pensar, poxa, quero que minha filha leia muito, mas cada vez mais ela está nas redes sociais. Primeiro, obrigado pelo convite. Estou debutando e na melhor companhia possível de dois amigos que admiro muito. A rede social, ela, na verdade, nada mais é do que uma vitrine que possibilita que as pessoas que não tinham voz ou não tinham como se expressem a qualquer hora e a qualquer momento. Eu acho que o maior problema é quem consome isso. E aí vem exatamente essa questão da educação, né, do conhecimento. A informação está na nossa mão, há 5 segundos, se acontecer alguma coisa aqui fora, eu fico sabendo pela internet. Essa informação, quando eu consumo ela, vira um conteúdo para mim. Mas ela só vai se transformar em conhecimento a partir do momento que eu conseguir fazer alguma coisa com aquele conteúdo. E é isso que eu vejo que não acontece com a grande maioria das pessoas que estão na internet. Elas são incapazes de transformar aquele conteúdo em conhecimento. E essa incapacidade faz com que ela apenas reverbere aquilo, compartilhe aquilo, comente aquilo, mas não reflita sobre aquilo que ela leu. Inclusive até para saber se aquilo é verdade ou não, né? Porque dando espaço até para os fake news, né? A origem disso. Exatamente. E aí um problema que o Marcão colocou é que o próprio algoritmo, já prevendo que as pessoas elas querem estar próximas de pessoas que têm a mesma fonte de pesquisa, o mesmo entendimento, a mesma narrativa, ou seja, aquela ideia de grupo. E o algoritmo, percebendo isso, faz com que as pessoas, mesmo sem ter a noção, se isolem cada vez mais em grupos que pensam da mesma forma que ela. E isso vai criando uma intolerância ao pensamento diverso, porque quando eu não tenho convívio com a pessoa que pensa diferente de mim, eu acho que não existe. Eu acredito que não é possível uma pessoa pensar de uma forma diferente, porque eu não tenho esse entendimento, eu não consigo chegar até lá. O algoritmo vai fechando a gente em bolhas. E a gente vai fechando também, né? Isso, de certa forma, assim, dentro desse raciocínio também, então vai isolando cada vez mais, o que seria um contrassenso, porque a rede social era para aproximar, mas vai isolando cada vez mais as pessoas nas suas bolhas. A própria atitude das pessoas, né? Por exemplo, a moda hoje é o tal do cancelamento. O cancelamento nada mais é do que a intolerância.
eu, de certa forma, discordo daquilo que essa pessoa fez. E ao invés de tentar ajudá-la a pensar de uma outra forma ou a entender o erro, eu cancelo ela. Então ela continua daquela forma e eu continuo da minha forma. E eu vou cada vez mais segregando dentro do digital, com diversas possibilidades de ampliar o contato, eu na verdade estou segregando. E aí o maior problema disso é quem sabe como utilizar essa ferramenta, utiliza ela da forma mais cruel possível. E aí a gente recentemente, em 2016, teve um caso clássico, inclusive que virou até uma série documental chamada Privacidade Hackeada, da utilização da internet para convencimento pelo ódio, não pelas coisas boas. Então eu tenho uma eleição empatada e eu tenho ali 20% das pessoas que estão alheias. Eu não convenço essas pessoas pela parte positiva. Na verdade, eu convenço ela pela parte negativa. Aumenta a rejeição do concorrente. Aumenta a rejeição do concorrente. E isso é um jogo. E é um jogo que quem está jogando não percebe que está jogando. Ou se percebe, se deixa levar. Porque muitas pessoas sabem disso. Mas se deixam levar porque existe a parte cômoda, né? Não, mas eu não quero entender o outro, eu não quero compreender o outro, eu não quero ter esse tempo dedicado ao outro. Então eu me fecho aqui, não perco meu tempo, essa galera gosta da mesma coisa que eu gosto e construo. Agora eu não queria provocar vocês, assim, transformar vocês em McLuhan, né, no futuro e tal, mas vocês veem, por exemplo, por conta desse isolamento e aí esse crescimento dessas distâncias e da intolerância nas redes sociais, no momento que a gente viveu pós-pandemia, ou seja, que as pessoas começarem a conviver de novo no mundo real, não só nas redes sociais, vocês acreditam que isso, de certa forma, pode vir para as ruas? Ou é uma coisa que me parece ser mais passiva ali, uma coisa que fica nas redes? O que você acha, mano? Eu acho que depende do que nós estamos falando, assim, depende do lugar, da cultura, das circunstâncias. De uma maneira geral, as duas coisas podem acontecer, assim. A gente já estava vendo isso antes, né? Então, especificamente no Brasil, de 2013 para cá, na política, numa polarização, né? E a polarização é sempre ruim, porque ela simplifica, não no sentido de tornar mais simples, mas no sentido de empobrecer. Banaliza, né? Porque ela desconsidera todas as nuances que tem entre cada polo, entre cada extremo, e são essas nuances que fazem a diferença, que nos fazem compreender a complexidade da vida, a complexidade do ser humano, né? Porque a gente tem hoje algo que a gente nunca teve na história, que é uma biblioteca de Alexandria no celular. Só que aí depende do que nós vamos fazer com isso, né? Então é claro que hoje você tem, por conta de preguiça, má vontade, desinformação, certezas ilusórias, uma série de fatores, você tem hoje o caminho mais fácil, que é o caminho do maniqueísmo, ou você está comigo ou você está contra mim. E isso é retroalimentado, por exemplo, pelos processos políticos. No Brasil, vimos nos Estados Unidos, vimos em alguns lugares da Europa. Então, assim, isso empobrece a discussão, a linguagem. Mas, por outro lado, você tem um monte de gente fazendo muitas coisas interessantes, dizendo muitas coisas interessantes, relevantes, que a gente consegue acessar. É aquela história. É ilusório discutir milhões de seguidores do ponto de vista da profundidade do pensamento. A gente vai conseguir a profundidade do pensamento no nicho. Ou seja, aquele cara que entende daquela gastronomia, ele vai encontrar um público para ele.
ele vai encontrar os seus pares. Né? Ó, vou fazer o seguinte, vou dar uma interrompida e aí eu queria já provocar para o segundo bloco, de a gente falar um pouquinho desses filósofos da rede, né? Que hoje tem aí um monte de celebridades que são filósofos, discutir um pouquinho se isso também traz algum tipo de prejuízo para o nosso pensamento, tá bom? A gente volta já já com pessoas de valor. Muita gente acha que 2020 simplesmente não existiu. Mas aqui no Célula Mater, o ano foi um dos mais intensos. A gente precisou entender o momento para se adaptar, transformar, evoluir. Tudo novo com o objetivo de sempre preservar a vida. E pode escrever, para 2021, a nossa dedicação só não será maior do que a certeza de continuarmos ao seu lado. Estamos de volta com pessoas de valor e eu deixei uma provocação no final do primeiro bloco para o Marcão, mas para os dois, né? A gente vive um momento de filósofo delivery? Eu vejo pelo lado positivo, né? E não são só os filósofos, tem os psicólogos, os sociólogos, os médicos, os advogados, enfim. Gente que não estava habitualmente no mundo do entretenimento. E aí acho que a questão é essa mesmo, é entretenimento. O lado bom é que você consegue, de alguma maneira, popularizar certos nomes. Né? Não estou falando do filósofo celebridade, mas dos filósofos que são trabalhados por esses filósofos celebridades. E eles também conseguem levar um conhecimento que se nós tirarmos a tecnologia, era uma forma que os filósofos faziam historicamente, pela oralidade, pela conversa, pelo diálogo. Aí voltamos à questão do primeiro bloco. Depende de quem consome também, né? É claro que a vaidade em torno disso pode mexer com o filósofo. Né? Ele pode se transformar num cara que está opinando sobre tudo, só porque ele tem um pensamento crítico, só porque ele tem um pensamento mais apurado. Isso é um risco, porque ele pode se meter em questões que ele talvez não entenda. Mas, voltando no primeiro bloco, também é a responsabilidade de quem consome. Ou seja, o sujeito tem o direito de escolha de assistir um filósofo no YouTube ou assistir um filósofo num café filosófico ou num programa de TV e parar por aí, né? Só que é a escolha dele de querer se aprofundar ou não, né? E esse é o ponto, Ari, porque quando você transforma tudo em entretenimento, você não diz para o público que ele tem que fazer essa escolha. Porque se ele negar isso, também é uma escolha. Claro. Você deixa tudo no superficial e entrega mais coisas. E aí tem a própria indústria, porque aí eles passam a ter mais livros, eles passam a ter seus canais, eles passam a ganhar concursos, uma série de outras coisas. E aí vai diluindo. Só que
essa diluição vai levando para o nicho, deixa de ser uma coisa tão massiva assim. Agora, já que a gente está com essa provocação, né, de profundidade, o Pessoas de Valor é um programa que muitas vezes eu encontro pessoas na rua, inclusive acadêmicos, né, outros professores, falando da inteligência da discussão, né? Quer dizer, a gente tenta trazer o programa para um outro nível de entretenimento, né? Mas aí você falou que assim, a gente também dá essa opção de dar sequência naquilo. E você é um cara, nesse sentido, muito bacana, e vocês fazem um trabalho conjunto, né, enquanto editor, enquanto trabalhos que vocês já publicaram, de trazer o digital, trazer o online ali para o campo, né, para a materialidade do livro, né, principalmente para, de repente, uma geração que está acostumada com o digital e não está mais lendo. No caso, nossos alunos na faculdade, quando falam em livro, falam, tem e-book, tem não sei o que e tal. E aí você trouxe agora, né, já tinha feito isso com o Twitter e tal, agora você trouxe alguns textos que originalmente ou são digitais ou que nasceram ali daquela discussão e aí trazer para livros e tal. Como que você sente isso? Assim, existe esse espaço? Eu acho que é uma convivência saudável, Ari. Ao longo da história, principalmente a partir do século XX, do começo do século XX, a morte do livro foi decretada várias vezes. E todos os profetas do Apocalipse erraram, sabe? O livro continua firme e forte. A questão é como você utiliza a plataforma. Então, assim, eu lancei livro físico durante a pandemia e lancei livro digital durante a pandemia. Os dois diferentes, dois livros diferentes. Depende das circunstâncias, né? E muitas vezes o livro ele é uma continuidade daquilo que é produzido no mundo digital. A gente tem visto também graficamente muitas coisas que estavam lá, por exemplo, de Photoshop, Canvas, coisas que estavam lá no digital vindo também, né? Inclusive modelos, né, de livros editorialmente falando, tal. É uma forte tendência isso, assim, cada vez mais o livro vai ficar com uma cara diferente, assim. Eu acho que essa forma de consumir as coisas pela internet, essa velocidade, essa rapidez, também transforma a mídia impressa ou considerando a mídia tradicional, né? Eu acho que tem um ponto importante que o Marcão falou e eu queria até acrescentar que essa convergência é muito importante, mas ainda existe, principalmente por parte de quem consumia o impresso, a questão da confiabilidade que ele ainda não percebe no digital. Ambiência, né? Exatamente. E isso faz com que ele ainda consuma o impresso pela questão da confiabilidade, pela questão de saber quem foi que fez, pela questão de saber exatamente que tudo aquilo que foi produzido passou por alguém que viu, que checou. Então, e na internet, a gente hoje vivenciando o êxtase da fake news, né? Então a gente não sabe exatamente se aquilo é verdade ou se não é verdade, se eu posso confiar, se eu não posso confiar e quem foi que trouxe aquela informação. E isso faz com que o livro, eu possa até ler alguma coisa na internet, mas eu acabo comprando o livro para concentrar aquela informação e saber um pouco mais. Eu acho que é a vantagem. E com relação à parte gráfica, né, é engraçado porque a gente considerava o mundo artístico, né, o mundo da informação visual, muito voltada para a questão de quem tinha o dom artístico, né? Então é aquela pessoa que tinha a habilidade manual de construir imagens. E a gente percebe que hoje muitas pessoas estão produzindo conteúdos visuais, gráficos, por causa até mesmo das próprias ferramentas gratuitas que possibilitam isso, né? E além disso... O Canvas, por exemplo, transformou em diretor de arte. Né? De arte, todo mundo consegue design gráfico. Um post para colocar no Instagram. E, obviamente, que apesar da utilização da ferramenta, existe também o entendimento que sim, necessário você entender o mundo visual, a construção visual, da informação visual, para que você possa passar a mensagem correta. Mas a tecnologia, ela transformou o mundo, né? E ela transforma o mundo até no sentido de que
é possível que você faça hoje as coisas sem a necessidade de ter especialistas, né? Agora, de um lado geracional, assim, pensando pelas idades e tal, há uma forte tendência que eu falar, o livro vai desaparecer, né? Mas assim, a plataforma do jeito que existe vai se transformar completamente, né? Já está se transformando, né? Porque assim, hoje eu, por exemplo, prefiro ler o livro físico, inclusive fazer aqui um agradecimento, né? Porque esse aqui eu falei do Marcão, né? Mini histórias de uma gripezinha, né? Para quem está atualizado sabe exatamente o que significa, né? Esse aspas gripezinha, né? Que eu coloco aqui, né? Que é o lançamento do Marcão. E Tempos de Design do André, inclusive eu tive a oportunidade de ir no lançamento, né, que ainda era presencialmente lá antes da pandemia. São 2 livros bem bacanas e agradecer pelo presente, né, deixar aqui registrado. E aí me fala aonde que eu consigo esses livros, se a pessoa está nos assistindo, por exemplo, onde que vai encontrar? Os livros podem ser encontrados no site da editora, Ateliê de Palavras, www.ateliedepalavras.com. Está aí no vídeo também aparecendo. E André, qual que é a próxima obra? Olha, esse livro... Tem que provocar o pessoal. Esse livro foi baseado no meu doutorado, né? Onde eu discuti bastante a questão do design, mas um design mais... democrático mesmo, um design para todos, né? Um design mudando o digital e o digital mudando o design. E eu adoro escrever, mas eu escrevo muita coisa técnica, né? Então a gente estava falando de conhecimento, né? Eu estou misturando muita coisa e agora tentando misturar o digital mesmo, tentando misturar a programação, tentando misturar o algoritmo com a questão do design. Eu acho que a inteligência artificial é o caminho. A inteligência artificial vai mudar bastante o design. E aí eu pretendo escrever um pouquinho sobre isso no futuro. Perfeito. E você, Marcão, já tem alguma coisa antes de 2022 aí ou não? Porque o gripezinha já... Não, esse começo de ano é um começo de muitas coisas, muitas mudanças, mas eu lancei no final do ano, em dezembro, um livro digital, né? O Jardins de Sucupira, né, cuja capa foi feita pelo André Reis, claro, né, e que é a reunião de 40 textos, 40 crônicas que eu fiz ao longo da pandemia. Então, o Mini Histórias de uma Gripezinha é ficção, né, nem tanta ficção assim, mas é ficção, e o Jardins de Sucupira, que também está disponível lá no site, mas em versão digital. Ele é uma reunião de crônicas publicadas na internet e em veículos tradicionais e textos inéditos. E aí é não ficção. Sim, sim. Até porque quem é da minha geração, quando ouve a palavra sucupira, já sabe que existe porque a molecada mais nova, de repente, nem sabe, né, o que é sucupira. Né? Tá falando aí da cidade do Bem Amado, né, do Odorico Paraguaçu, que o Bem Amado é uma peça do Dias Gomes, e Sucupira virou símbolo de provincianismo, né, de cafonice e tal, né? Legal contextualizar, principalmente para os mais novos. Gente, eu queria agradecer vocês, muito obrigado. Esse trio aqui a gente tem que voltar mais vezes, né? Quando você quiser. O programa está com as portas abertas. Eu vou encerrar Pessoas de Valor. Lembrando que se você quiser assistir essa entrevista e as anteriores também, que o Marcão já participou de algumas, está lá no pessoasdevalor.com.br. Boa semana e continua com a programação da Santa Cecília TV.